do insensato parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Amém? E o capítulo 19, passa aí as páginas da sua Bíblia. Capítulo 19, nós vamos ler o versículo 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Por que nós lemos esses versículos? Porque é exatamente isso que a gente vai receber agora. Conselhos, diretrizes, para que sejamos mais sábias. Amém? Eu vou estar à disposição de vocês para nós estarmos falando sobre cada um desses pontos. Eu vou estar dando uma revisão, fazendo uma revisão e uma refrescada na memória de vocês, tá? Primeiro culto do ano de 2016, a nossa primeira reunião, nós falamos sobre a felicidade da mulher está em suas mãos. No texto de Provérbios 14, versículo 1, que fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba. Né? E aí nós falamos sobre adquirir o hábito da oração para ter a sua casa edificada, ter a prática do perdão para a sua casa não ser destruída, ter cuidados consigo mesma, não ter descabelada, sem tomar banho, sem passar o perfume, sem se cuidar, né? Exercitar a linguagem do amor, né? Tirar da boca aquelas palavras duras, seu burro, seu inadequado até luxo, né? Seu burro, seu animal, seu isso, seu aquilo, né? Sempre denegrindo a imagem do outro. Então, nada disso. Eu quero edificar, eu devo exercitar a linguagem do amor, que são elogios, né? Levanta o outro, que fala bem do outro, que encoraja, que põe para frente. É dessa maneira. E com sexo satisfatório, nós falamos sobre sexo também. Se você quiser perguntar alguma coisa sobre a área sexual, está dentro deste tema da felicidade da mulher, está em suas mãos. Amém? Então, sexo satisfatório, sexo de acordo com a palavra de Deus, porém muito, muito abençoado. Amém? E o outro tema foi emoções saradas, identidade restaurada. Nós falamos a respeito do problema de alma, dos problemas dos traumas, aquilo que nós reproduzimos, e muitas das vezes, obviamente, com o trauma, nós não temos a nossa verdadeira identidade. Nós temos uma identidade deformada. Nós falamos sobre essa questão. E aí colocamos alguns ensinos e princípios. Deixe de justificar os problemas e busque identificá-los. Nós falamos sobre a questão de você não ficar se desculpando, você não ficar se escondendo, mas você de verdade parar de se justificar e identificar o problema que trouxe aquele trauma na sua vida. Esse é o primeiro passo para ser liberta, sarada das emoções. O segundo passo é procure as causas dos comportamentos deformados. Primeiro você identifica que você é daquela maneira, que você age de forma deformada. Depois você vai procurar por quê? Por que eu tenho esse comportamento? Eu vou atrás. Isso não é normal. Eu brincar à toa, eu judiar do outro, eu inverter tudo, eu querer me vingar, eu sempre arrumar confusão, eu virar as costas, ficar melindrado por qualquer coisa, né? Melindrada por qualquer coisa. Não é normal isso, né? Eu querer ficar no quarto escuro, eu começar a chorar do nada, eu matar a unha, ranger os dentes, a ruindade. Não, ninguém é porque há uma razão. Então procure as causas dos comportamentos deformados. E o outro passo para ter a emoção sarada: busque cura.
atenção, tá, gente? Vocês precisam, isso aqui, o tema que mais falou com vocês, que vocês têm dúvidas ou querem saber um pouco mais e eu não mencionei, não falei, você vai escrever aí a pergunta e eu vou estar respondendo, amém? Então, busque cura para cada deformação emocional, não está nas tuas mãos. Agora, o outro tema, terceira reunião que nós tivemos no ano passado, as plantações do solo familiar. Quantos lembram dessa ministração? Que nós fizemos solo aqui, lembra? Trouxemos folha, né? Que as irmãs colocaram aqui um solo muito legal, né? É uma parte seca e a parte fértil, né? E nós trabalhamos bastante nessa questão do solo, o perigo do solo. Então, quem faz o solo ser aquilo ou aquilo outro sou eu. Então, eu vou fazer com que o meu solo seja um solo abençoado. Eu preciso preparar aquele solo. A segunda coisa, para que eu tenha as plantações de um solo familiar abençoado. A semente que eu tenho plantado é muito importante. O solo familiar, eu planto nele. Eu não posso achar que o que eu faço lá dentro da minha casa vai ficar por isso mesmo. Mas não, eu estou semeando. Então eu tenho que cuidar da semente que eu estou semeando. Porque tudo que eu semeio, eu vou colher. Tá? A outra coisa, dentro da questão de solo, aguardar o tempo de germinar e crescer o fruto. Muitas das vezes nós dizemos para nós mesmas, né? Cansei de fazer isso. Cansei de tratar bem. Cansei de abraçar, beijar. Cansei de ter paciência. Cansei. Mas toda plantação, ela demora um tempo para germinar, para verdadeiramente ter um crescimento, para depois ter um fruto. Então eu devo aguardar o tempo para que estas coisas venham a frutificar. Eu dei amor, recebi, vou parar de dar. Não, a plantação do solo não é assim que funciona. O plantio não é assim que funciona. Eu preciso esperar para depois vir a colher. Então, se eu não me cansar, mas ter fé e continuar obedecendo a Deus, eu vou colher melhor os frutos da minha plantação. Amém? E outra ministração, a quarta ministração foi sobre quando é necessário recomeçar. O problema dos recomeços por causa da grandeza das dores. Difícil recomeçar quando a dor foi grande demais. Difícil recomeçar quando eu não acredito mais. Mas é importante recomeçar. Todas as coisas têm começo, meio, fim e recomeço. Se eu até citei na época o exemplo das pessoas que perdem membros do seu corpo. Eram profissionais, eram pessoas ativas, algumas delas, usavam muito o corpo, porque a profissão estava em cima do corpo, como dançarinas, como jogadores de futebol e outras profissões que usam bastante. E essas pessoas, se elas não quisessem ou dissessem, não quero recomeçar, a vida delas teria acabado. Mas não, o que elas fizeram? Elas decidiram recomeçar. E muitas, o depoimento delas é exatamente esse. Eu sou mais feliz agora do que era antes. A minha vida tem mais sentido hoje, sem esse membro do corpo, às vezes as duas pernas amputadas, às vezes os braços. Mais feliz do que quando eu tinha um corpo perfeito. Então elas recomeçaram. A importância de recomeçar é necessário. A primeira coisa é acreditar que é possível o
recomeço. Depois, decidir consertar os erros do passado com arrependimento e perdão. Muitas das vezes desmoronou por causa da plantação errada que eu fiz. Às vezes desmoronou por causa da maneira como eu trabalhei dentro do meu lar. Eu fui responsável. Então, para que eu recomece, eu preciso ter uma decisão. Eu vou levantar os erros do meu passado, mas eu vou me arrepender deles, e a quem eu devo perdão, eu vou perdoar. Isso é um bom recomeço, tá? Um outro item que é necessário para que eu recomece é abandonar o orgulho e praticar a humildade. Se eu segurar, conservar aquela pompa orgulhosa, tipo, não, se não for do mesmo jeito que era, eu não quero. Eu nunca vou recomeçar. Não tem chances para mim. Por isso que é necessário humildade. Abandonar o orgulho e praticar a humildade. Perdi, não fiz certo, eu reconheço, eu peço perdão, mas eu decido fazer de novo, diferente. Aí o recomeço acontece com sucesso. Amém? A outra coisa dentro da necessidade de recomeçar é reencontre o amor perdido. Amor é algo tão maravilhoso que está em Deus, na pessoa de Deus, e vou te dizer uma coisa, hein, minha irmã, é inesgotável. Nunca acaba, nunca fica pouco, nunca diminui o fluxo. Então, pratique o amor, reencontre o amor que foi perdido a partir de Deus. É Ele que derrama o seu amor na minha vida. Para quê? Para que eu possa amar os outros. Nós começamos fazendo diferente. A gente quer amar o outro primeiro. Não, primeiro ame a Deus e você vai amar o outro. Ah, mas pastor, com todos os seus defeitos? Sim. A começar a você mesmo. Você vai amar a você com todos os seus defeitos, a partir de Deus. Por isso que a gente tem que restaurar a nossa aliança, a nossa comunhão, a nossa relação com Deus, porque tudo de bom começa a partir daí. Se eu renego isso, se eu impeço que isso aconteça, as outras coisas boas também não vão acontecer. Então é necessário, para que eu recomece, eu reencontro o amor perdido a partir do amor de Deus. Né? A quinta ministração, amar em suas diversas formas. E aí nós falamos sobre o amor que não é simplesmente de uma maneira, de um mesmo jeito, e ponto, passou daí, não amo. Não, eu falei para as irmãs a respeito das variadas relações que nós temos. Amar a Deus e ser amado por Ele, essa é a primeira, eu acabei de falar que tudo é a partir de Deus. Depois, amar as pessoas na prática, a relação de uns para com os outros, o amor no relacionamento afetivo, de irmãos e de próximo. Isso é muito importante, isso é saúde para o nosso corpo e alma. Amor nas relações familiares, amar o esposo, amar os filhos, amar os parentes. Pastor, misericórdia, você me pede para amar aquele traste? É assim mesmo. Amar, né? A importância de amar em suas diversas formas. Amar romântica e sexualmente ao marido. Essa é a outra forma de amar, né? O amor das relações familiares inclui a linguagem do amor, inclui, né, eu abrir a boca e me expressar com atitudes, com elogios. Isso é tão importante, gente, tão lindo. Hoje eu recebi uma palavra boa do meu esposo. Ele é um gênero, viu? Não era não, mas ficou,
noite. E ele está sempre me elogiando, está sempre falando palavras bonitas, está sempre me honrando. E eu procuro fazer o mesmo, né? E até hoje ele faz isso porque eu comecei a fazer, né? Para que o meu lado fosse conservado e eu pudesse ser feliz. E aí hoje ele disse assim para mim, só falar para vocês, sabe? Ele disse assim, a gente chegou aqui no carro, né? Estacionamos aqui no estacionamento da igreja, e ele parou o carro e falou assim para mim, vou contar para a gente para você, meu namorado, um momento de obra. Ele disse assim para mim, eu quero te agradecer. Você elogiou, você falou palavras bonitas para mim na frente das pessoas e me elogiou pelas coisas que eu fiz hoje. Aí eu falei, eu não fiz nada mais, nada menos que você merece. Eu não menti sobre aquilo. Você merece tudo isso, você é tudo isso. Você é um gentleman, você é lindo, você é um bom cozinheiro, você me alivia minhas cargas, você me abençoa. Então, para mim é um prazer te elogiar e pontuar isso mesmo você. E aí eu fiquei feliz, porque eu me fiz feliz. E eu não faço isso por obrigação. Eu faço por amor, por Deus, e pela missão de ser mulher, esposa, e de encorajá-lo e de abençoar. Nós estamos falando de amor. O amor nas relações familiares, ele não é só de boca. Eu te amo no dia do aniversário. Eu te amo no dia do Natal, no dia do Ano Novo. Eu sei lá, quando? Quase nunca. Não. Mas são as atitudes que fazem a diferença. Reconhecimento de coisas que podia ser considerado uma coisa tão boba, mas olha como é importante. Olha que lindo, que coisa bacana. Isso não é só para o marido, é para os filhos também. É você encorajar os filhos, é você ressaltar os seus filhos as qualidades e não os defeitos. Nós costumamos ter um grande olhão assim, dois olhões que só enxergam os defeitos do outro dentro da nossa casa. A gente não tem olhos para enxergar as qualidades. Mas eu enxergo, eu sei que ele é bacana, ele tem essa qualidade. Nossa, já falou para ele? Ele sabe. Bem troglodita assim, né? Ele sabe. Não. É você que vai dizer. É você que vai anunciar a qualidade daquela pessoa que lida com a sua casa. É você. Então fale, elogie, reconheça, agradeça. Lembra das palavras mágicas que a gente falou aqui, que a gente tem encorajado vocês a usarem sempre em casa, né? Com licença, a gente é super educada para os outros, né? Chega em casa, sai daí, tira o pé daí. É meu, que manda você pegar. Sabe assim, toma. Não é verdade? A gente tem todo esse carinho, né? A gente tem toda essa educação, essa finura. Não é verdade? A gente não é assim? Pois é. Para os outros é tudo, né? Por favor. Não, tudo bem. Obrigada. Né? É uma gentileza, é uma coisa assim que quem vê pensa, né? Mas é lá na nossa casa. Por favor, obrigada, dá licença, meu sentado. Arrumou a cama para você, obrigada. Você não pode. Não faz mais que a obrigação. Linguagens de amor. Olha para a tua irmã e diga para ela: você precisa aprender a
linguagem do amor. Precisa, gente, nós precisamos estar usando isso. Comece o treino lá na sua casa. Treine, fique treinando, até virar hábito. Depois, flui, sai naturalmente. Viu? Obrigado, por favor, né? Que lindo que você fez. Ressaltar as qualidades. Ah, mas ele não merece. Ah, ela não merece. Né? Quando é uma filha. Quem falou isso? Lembra do solo familiar? Lembra da semeadura? Vamos semear para poder colher. Amém? Agradeça. Recebeu alguma coisa? Pediu alguma coisa? Peça por favor. A pessoa trouxe? Agradeça. Mesmo que ela não trouxe certo, trouxe errado. Era 10, trouxe 9 e não merece. Gratidão. Misericórdia, né? A gente finda uma coisa. Não, obrigada. Amanhã eu trouxe a 10ª. Não tem problema. Quantos? 9 eu vou fazer. E olha, foi ótimo você ter ido. Muito obrigada. Alguma coisa fica diferente. Amém? Relações familiares e amar romântica e sexualmente ao marido. As pessoas dizem, os anos se passam, acabou o amor. Isso é mentira. Eu tenho 31 anos de casada e vou fazer 32 esse ano em outubro. E nós somos apaixonados. Nós preservamos o romantismo. Eu faço surpresinhas no meu marido da viagem. E ele faz surpresinhas para mim. Eu quero estar sempre mais bela para ele. Eu quero que ele olhe e se ele falar alguma coisa contrária, eu já não dá para ele. Nós somos hiper apaixonados. O romantismo aumentou. Então essa conversa de doentia aumenta quando a gente faz a coisa certa. E a coisa certa está nesse livro. Quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente vai pelos caminhos que nós temos recebido aqui de orientação, de conselhos, são princípios maravilhosos que podem mudar a história da nossa vida. Mas como um verdadeiro solo e um verdadeiro plantio, é necessário você esperar para nascer. Primeiro tem que ter o solo, depois você tem que plantar, depois você tem que esperar para depois colher os bons frutos. Então não dá para ser no estado de Deus. Fiz hoje, quero colher amanhã. Não existe isso. Nenhum agricultor planta hoje para amanhã ir lá colher. Não existe. Tem que esperar o tempo de a sua semente produzir. Amém? Então, a nossa sexta reunião, nós falamos sobre tempos modernos, família em alerta. Não é para vocês ficarem ouvindo só, não, para vocês formularem as perguntas, viu, gente? Já vou parar aqui, tá? Tempos modernos, família em alerta. Eu falei neste dia a respeito das redes sociais. Amém? WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Viber, né? É muito pouco usado, mas é também uma das, tá? E também tal do nude selfie, cyberbullying, que é o bullying virtual. Falamos sobre isso, falamos sobre jogos de videogame que são perigosos e em excesso. Nós falamos de filhos que estão direto no videogame, mas que tem até adultos hoje jogando videogame. E o videogame é tipo vida real. E no videogame eles traem os seus parceiros. E podem matar os seus parceiros que foram traídos, o que traiu. É uma coisa assim horrível, horrível. E esse jogo é muito jogado nos Estados Unidos, mas já tem no Brasil. É muito sério. E tem destruído, sido um instrumento de destruição para
para as famílias. Tá? Falamos sobre os tempos modernos que trazem a pedofilia, pornografia e adultérios pela internet. Tá? A internet, ela é uma benção, se bem usada, se de forma sábia nós a usarmos, tá? Senão ela é uma artilharia de destruição. É muito perigoso, tá? Então nós falamos sobre o perigo disso, sobre filhos que estão sendo roubados na sua alma, porque vivem na internet direto, crianças que já foram iniciadas à pornografia por conta da internet, mães que dão a seus filhos pequenos celulares, e essas crianças estão acessando os sites de pornografia e estão inclusive abrindo portas para que pedófilos possam localizá-las, quando não os pedófilos, que estão online, não vêm fisicamente, mas fazem estrago de forma virtual. Então é muito, muito perigoso. Falamos bem sobre isso, para que nós tenhamos cuidado sobre essas questões e a maneira de nós sairmos dessas coisas. Falamos do problema da pornografia, que tem atingido jovens novos. Eu li um depoimento para preparar essa mensagem na época. Eu li vários depoimentos de pessoas envolvidas com a pornografia. O índice de envolvimento está na escala de idade de 12 a 19, 20, 25 anos. Então, nós temos aí adolescentes e jovens novos, enfiados até a cabeça na pornografia. E alguns desses depoimentos, sabe, jovens que precisaram fazer tratamento psicológico para poderem ser libertos do vício da pornografia, a ponto de, numa relação com a própria namorada, uma relação sexual, a ponto de ele não ter mais prazer. Jovem de 19 anos não conseguir mais funcionar sexualmente por causa das inúmeras visitas a sites pornográficos, das inúmeras masturbações, quantidades intermináveis de envolvimento virtual. Depois não conseguiam mais ser eles. Eles só tinham funcionamento de forma virtual. Eles não conseguiam mais amar ninguém e precisaram fazer tratamento. E o tratamento foi absolutamente não abrir computador, não ter contato mais. Tamanha era a escravidão do vício do acesso aos sites pornográficos. Meninos, meninas completamente destruídos na sua alma e na sua capacidade sexual. Então não é brincadeira. Mães, abram seus olhos e tomem posição. Procurem ver o que seus filhos estão vendo, o que eles acessam, o que eles já estão vivendo. O meu conselho, e é o conselho desses médicos, desses psicólogos, desses psiquiatras, é que não se dê, por N razões, mas especialmente nessa área moral, que não se dê celulares, tablets, nada na mão de crianças e adolescentes e jovens novos. Não dê celulares e qualquer coisa que ele possa acessar na internet. É muito, muito grave. E a questão não é simplesmente física e moral, é uma questão mental também. Os médicos estão concluindo, depois de muitos estudos com crianças que acessam direto
celulares, estão concluindo problemas mentais, problemas na capacidade de raciocínio, problemas de ansiedade, problemas que estão trazendo até mesmo desequilíbrios emocionais por causa de inúmeros acessos à internet, vivendo a base só de internet. Tá? Então, esse foi o conceito que nós demos naquela ocasião, que estamos fazendo o mesmo aqui. Falando sobre, dentro dessa área de internet e viver esse tempo com tanta tecnologia, que haja educação e disciplina, que pais não deixem seus filhos serem educados, dirigidos, guiados pela internet. Tá? A sétima ministração foi sobre aliadas ou adversárias de Deus. Foi uma ministração que mexeu com a área espiritual nossa, porém falando de algumas coisas muito importantes para que nós avaliássemos quem nós éramos, se aliadas de Deus ou se adversárias de Deus. Se eu sou aliada de Deus, eu serei obediente, submissa e não questionadora e rebelde. Mas eu vou fazer, a Bíblia manda, mas é que Deus está aqui na terra. Mas não dá para cumprir isso. Puxa vida. Deus, será que ele não sabe o que eu sofri? Não dá para obedecer. Tá? Guerreiras e intercessoras versus covardes e indiferentes. Nós temos escolhas. Quando passamos por lutas, problemas, coisas ruins na nossa vida familiar, nós temos a escolha de nos tornarmos mulheres guerreiras. Nunca lutamos, mas depois do problema, nós nos levantamos e vamos guerrear. Vamos ser guerreiras e intercessoras. Nós vamos orar pelos nossos lares. Nós vamos ver Deus agir. Nós vamos ver Deus destruindo o mal. Nós vamos ver Deus edificando coisas que antes não eram possíveis dentro da nossa casa. Por quê? Porque decidimos ser guerreiras e intercessoras e não covardes e indiferentes. Mulheres que de verdade querem ser aliadas de Deus e não adversárias. Eu sou adversária de Deus quando eu sou questionadora, rebelde, covarde, indiferente. Que se dane, deixa pra lá, ele quer fazer, faz. Não quer? Arruma outro. Esse filho não quer obedecer, quer namorar esse. A vida dele. Indiferença. Quando eu sou indiferente, eu sou adversária de Deus, porque Deus é meu aliado para fazer tudo de bom dentro da minha vida e da minha casa. Amém? E a outra coisa, boas administradoras ou relaxadas. Na questão da boa administração, eu não falei apenas sobre a questão de limpeza, mas questão de ordem dentro do lar, horário para as coisas. Meu filho dorme a hora que quer. Amados, dentro da minha casa, eu quero dar um próprio testemunho. Eu tenho filhos, todos eles são homens, e já são moços, mas eu dirijo as coisas dentro do meu horários. Quando eu vejo que já deu, eu mando desligar tudo, e se não obedece, eu mesmo desligo e tomo os meus. O horário de dormir, o horário de encerrar, o horário de fechar as portas, acabou. O horário do almoço, se todos estão indicados, Então, quando acorda tarde, às vezes o meu filho mais novo acorda tarde. E aí ele se levanta, eu estou quase terminando o almoço. E aí ele vem e beija, bom dia mãe e tal, e eu digo para ele, não tome café, porque o almoço já vai ser servido. Se você for comer alguma coisa, come apenas um líquido, um copo de leite, um suco, uma coisa bem basiquinha, porque eu já vou servir o almoço. É a hora do almoço, todos vamos sentar à mesa para almoçarmos. Entende, meus amados? Quando eu falei sobre isso, eu deixei bem claro a respeito desta organização, administração. Eu não falei de limpeza, de lavar, de lustrar, de lavar a roupa. Isso, por obrigação, por missão, por função nossa, isso deve acontecer. Mas até na questão de roupas, sabe?
nós governarmos, administrarmos isso. Ah, mãe, eu não tenho roupa para vestir. Ah, que se dane, põe qualquer coisa. Administrar seu lar, a sua casa. Ei, acorda. Você tem uma casa, você tem um lar. Deus colocou nas suas mãos a bênção de uma família. Então cuide dela, porque a Ele você vai entregar. Viu? Nós vamos responder diante de Deus um dia por aquilo que fizemos com a família que Ele nos deu. Tá? Então vamos ser muito responsáveis nisso. Amorosas e carinhosas ou grosseiras e duras? Se eu sou amorosa e carinhosa, eu sou aliada de Deus. Se eu sou grosseirona e dura, eu sou adversária de Deus. Eu estou lutando contra o próprio Deus. Amantes versus frígidas e insensíveis. Eu sou aquela mulher amante do meu marido, ou eu sou aquela mulher insensível, gelada, frígida, não toca em mim? Como que eu sou? Se eu sou amante do meu marido, eu sou aliada de Deus. Se eu sou frígida e insensível, eu sou adversária. Posicionadas versus influenciadas. Eu sou uma mulher que sabe o que Deus colocou no coração e por isso faz, ou eu sou aquela mulher que do jeito que a onda bate eu vou. Não. Eu preciso ser posicionada. Eu vi muitas mulheres abandonando a fé, porque na primeira contrariedade dos seus maridos, elas levam para trás. Não é para você dar para trás. Ah, mas eu não tenho que ser submissa a ele. Alto lá. Existe uma autoridade maior do que a dele. E essa autoridade chama-se Deus. Então fique debaixo primeiro dessa autoridade chamada Deus. E a partir dessa autoridade, você vai ser submissa a ele. Porque em matéria de espiritualidade, pessoa nenhuma tem direito de opinar na sua decisão. Porque ninguém pode nos levar para o céu a não ser Jesus Cristo. Então você precisa ser posicionado e não influenciar. Mulheres que perderam o rumo porque começaram a andar com más companhias. Mulheres que acabaram negando a fé, se desviando dos caminhos do Senhor, porque começaram a ouvir pessoas amigas. Seja posicionada, saiba por que você abraçou a fé, saiba por que você tem essa posição de ser mulher de Deus espiritual, porque você trata seu marido bem. Ah, mas a outra lá que você trata bem, nossa, como você é tola. Ai, você não sofreu. Só Jesus na causa, né? Seja posicionada, seja firme. Eu sei que tenho crido, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que a sua palavra é verdadeira, eu sei que os seus princípios nunca falham, eu sei que a semeadura que eu faço no nome dEle, por causa dEle, eu vou colher lá na frente. O importante não é o início, é o fim das coisas. Nós achamos o início muito ruim, né? Ruim, e não queremos praticar. Olha lá para frente, olha para o fim, você vai levantar a bandeira da vitória, em nome de Jesus, amém? E por último, fervorosas ou incrédulas. Se eu sou fervorosa, se eu tenho fé, eu verdadeiramente estou aliada de Deus, mas se eu sou incrédula, eu sou adversária. Oitavo, o valor da Bíblia na construção da família. Eu falei sobre a importância da palavra de Deus, dar um verdadeiro fundamento espiritual, ensina princípios fundamentais e estabelece um alicerce inabalável para a família. A Bíblia é muito importante. Quantas tem a Bíblia já na sua mão e na sua casa? Levanta ela. Amém. Amém. Isso é muito importante. Não deixe a sua Bíblia ficar empoeirada. Ela precisa ser lida. Ela fechada não terá muita importância. Viu? Se você usar a sua Bíblia assim, ó, fechada, ela só vai servir para ser peso. Também não adianta ela ficar aberta se você não a ler.
ela precisa ser lida. Leia a palavra de Deus, obedeça. Determinados versículos da palavra que falam muito com você, tipo, que dá um croque na sua cabeça, porque você não faz. Você pega esse versículo e escreve ele e coloca bem perto da onde você fica vendo o tempo todo. Se é na sua casa, se é na hora de acordar, que você tem aquele problema, você vai colocar lá o versículo escrito. Se é no trabalho, você vai colocar lá, para você ver. Se é ao dormir ou ao acordar, você vai colocar perto da sua cama. Se é na cozinha, onde você fica, onde você tem problema, você vai colocar lá. Você vai olhar para aquele versículo e você vai ouvir Deus falando com você, para que aquilo na sua vida seja corrigido, liberto, curado. Amém? A palavra de Deus é muito importante. Nós, decidindo não repetir modelos ruins, isso foi muito sério. Mesmo que a gente não queira, nós costumamos repetir modelos. Então, modelos ruins, eu preciso decidir que não vou repetir. Minha mãe foi assim, minha avó foi assim, minha avó foi assim, e o meu foi assim, e aí eu sou assim também, amarrado, repreendido. Não vai ser não. Eu não vou repetir modelos ruins. Os modelos costumeiramente se repetem, mas eu não vou repetir. Amém? Eu vou verdadeiramente ser e viver o que Deus programou para que eu seja e viva. É isso que eu vou viver. Amém? E nós falamos a respeito de você detectar o modelo que está se repetindo, reconhecer que você está repetindo a história da sua mãe ou da sua avó ou de quem quer que seja da sua família. Depois, assumir a responsabilidade pelos comportamentos ruins que você está repetindo. Usar suas palavras para denunciar o passado doente e profetizar um futuro brilhante. E quebrar os vínculos do passado com a prática do perdão e de uma vida agradecida e satisfeita. Falamos sobre Jesus, o mais precioso que o ouro. Jesus precisa ser mais precioso que tudo na sua vida. Se ele está competindo com os seus móveis, o seu carro, o seu filho, o seu trabalho, a sua ideologia, a sua faculdade, se Jesus tem que competir com isso, ele não tem lugar de ouro na sua vida. Ele não tem valor. Mas Jesus precisa estar no maior lugar da tua vida. O melhor deles, o total do seu coração, o centro dele. Amém? E por último, satisfeitas e agradecidas, nós falamos a última reunião do ano em dezembro, nós falamos sobre pôr Cristo como foco de toda a sua vida, para você parar de murmurar. Quando a gente coloca as coisas, os problemas diante dos nossos olhos, o que acontece? A gente começa a fica mal. Mas quando Cristo é o foco da nossa vida, não tem mudança. A segunda, decidir mudar a sua boca e sua visão das coisas. A boca fala daquilo que está cheio do coração. Depois, a morte e a vida estão no poder da minha palavra. Então, se eu quero vida, eu vou falar de vida. Mas se eu quero viver morte, eu vou estar falando de morte o tempo todo. Então, eu preciso cuidar da minha boca e me posicionar e ter atitude. Se você já escolheu alguns desses temas e quer nos perguntar, é só levantar o papel assim e a irmã Rafael ou a irmã Carla, é você, querida. Paula ou a irmã Ana Paula ou a Carla pegam o papel e tragam para mim, amém? Vamos ser um tempinho para vocês. Já tem? Quem tem o papel, tem caneta aí? Para vocês escreverem dúvidas a respeito desse tema ou coisas que vocês querem saber além daquilo que eu já falei. Temos um aqui, mais vamos lá, eu gostaria que trouxessem um sapato chique, maravilhoso, gente. Esse sapato é muito chique, isso aqui é sapato, tá?
pergunta foi: como recomeçar quando a gente não se sente responsável? A pergunta fica vaga porque a gente não sabe do que se trata, se é de uma relação familiar de marido e mulher, se é uma questão familiar de mãe para com os filhos, de modo geral, ou se é envolve o país. Mas nós vamos dar uma pincelada geral, tá? Quando a gente não se sente responsável, presta atenção. Todas as vezes que houve edificação ou desmoronamento de alguma relação, eu estou inclusa neste desmoronamento. E, obviamente, eu sou responsável. Então, para você começar a pensar em recomeçar, você precisa entender e buscar a sua responsabilidade no desmoronamento. É aquilo que nós temos falado aqui, é muito comum para todo ser humano, e ninguém sabe disso. Nós costumamos sempre passar a bola para o governo. A gente sempre vê os erros dos outros e não vê os nossos. Mas pastor, eu vou dar um exemplo aqui. Mas o meu casamento acabou porque o marido do cara. Ele é o culpado. Não, ele te traiu, você também é culpado disso. Porque você não foi coberto pelo terceiro. Às vezes está em cima da própria escolha. Lembra que eu contei certa vez aqui de um casamento de uma mulher, uma senhora que já tinha filhas já casadas, e ela pediu para a pastora: olha, eu minha filha, o meu marido traz mulheres dentro de casa para me obrigar a cozinhar para ela. Eu olhei para aquela mulher com tanta angústia, gente, e até uma angústia misturada com um pouco de raiva. Sabe assim, você se sentiu com aquela mulher? Imagina você na sua casa, tendo que cozinhar para as outras. E aí eu estava ela. E eu pus a mão na cabeça daquela mulher, mas assim, falando: meu Deus, será que o senhor não fez isso? Coitada da mulher! Eu estava indignada, eu estava com raiva. Aí o senhor me abriu a visão de ele disse assim: olha a escolha que ele fez. Ele mostrou um castelo de pura areia. E ele disse: ele construiu um castelo de areia. Estava bem, já estava partido quase todo ele em montões de areia. E aí eu fechei minha boca, me deu atrevimento de falar bravo com Deus, porque coitada, estava sofrendo aqui. E eu falei: Senhor, tem misericórdia. Alivia a sua dor. E fui investigar com a filha. A própria filha me contou a história, a mais velha. E falou que a mãe não tinha escolhido, vou dar um nome disso, o Severino da esquina. Era o pai, era aquele cara que todas queriam ficar. Vivia destruindo carros, roubando casas, aprontando. E ela bateu o pé e disse: eu quero namorar ele. E os pais diziam para ela: você não vai namorar ele, não vai nada. Pois ela teimou e disse: eu vou casar com ele. E se entregou para ele, se engravidou. Os primeiros anos da vida dela, os 7 primeiros anos, ela passou indo à delegacia, não à penitenciária, porque ele ficou 7 anos preso. E aí para mais, só sofreu. Então, não fale, não se isente de responsabilidade alguma. Se você existe na relação,
filho está dando trabalho, não procure os erros nele, procure os erros em você e em seu marido. Ah, mas e se ele? Esquece ele, fala de você. Procura em você e conserte os erros de você, e você vai ver a coisa para você. Sobre amor, bom, eu sou muito amorosa, mas quando eu vou ser carinhosa e amorosa com o meu avô, ele é grosso, me trata mal, até mesmo no Natal isso me magoa. Eu devo continuar sendo amorosa ou tenho que parar de ser amorosa com ele? Não deve parar, deve continuar. Não faça por causa dele, faça por causa de Jesus. A Bíblia diz que tudo que fizermos, nós devemos fazer como para o Senhor Jesus. Então, abrace, beije a cabeça dele, fale coisas boas, ria da narcisice dele, sabe? Trate bem, você está semeando. Isso é muito importante, tá? E ore por ele. Não é à toa que ele tem aquela narcisice tão agressiva para com você. Pede para o Senhor agir no coração dele, se mostrar no coração do amor. E você pode ter certeza que você vai ser a neta mais amada. O fim da vida dele vai ser de total amor para você. Viu? Funciona. Obrigada por pastora linda e maravilhosa. Beijo grande, um coração lindo para você. Ainda estou semeando nas plantações do solo familiar. Atualmente peço ao Senhor para que eu possa ser sábio com meu marido e filhos e receba a capacidade vinda de Deus para sempre ficar do lado. Estou fazendo a semeadura corretamente? Sim. Se está aplicando aquilo que você está recebendo, continue. Eu te abençoo. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Tá bom? Próximo aqui. Eu preciso esperar para recolher os frutos. Preciso confiar, deixar nas mãos dele. Ele tem que ser de Deus, né? E aí Deus vai agir com paz e misericórdia. Ter mais fé e crer no amor de Deus. Isso você falou que você tem que fazer. Então não tem o que responder. É isso mesmo que você tem que fazer. Sempre. Nunca agressividade, nunca violência, nunca vingança. Sabe o que a Bíblia diz? A mim, dizendo Deus, a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Quando você não perdoa, é você que fica aprisionada. Quando você não perdoa, você impede as bênçãos de Deus. E o pior, a justiça de Deus. E se você quer ver acontecer, perdoe. E perdoe. Ah, mas eu tenho vontade. Mas é sem vontade mesmo. Ninguém tem vontade de perdoar, gente. É sem vontade. E como se perdoa sem vontade? Obedecendo. É Deus que ordena. Então, por obediência, eu obedeci. Amém? Se eu for ao Natal com meu esposo, Natal, gente. É uma pergunta carente. Vai lá, hein? Se eu for ao motel, gente, motel é Natal. Se eu for ao motel, preste bem atenção na resposta dessa pergunta, porque muitos estão em dúvida disso. Se eu for ao motel com meu esposo, eu vou estar implicado, mesmo olhando o ambiente? Ó, dizer estar implicado é muito forte. Estar implicado. Mas eu não te aconselho a fazer isso. E não adianta você orar. Viu? Você não vai purificar aquele lugar. Primeiro que não é um lugar que você tem que estar. Porque existem locais que não tem jeito. Por exemplo, você mudou para uma casa e a casa está engavetada. Você tem que estar lá. Você mudou. E aí você tem que purificar o ambiente até que você saia de lá. Você viajou, alugou, foi para um hotel. E o hotel está lá, o quarto do hotel está engavetado. Hotel. Que você pagou para estar. Então o que você faz? Você pode purificar o ambiente? Sim.
sexuais, pervertidos, pedófilos, há muitos demônios. Se o Senhor pudesse abrir os seus olhos espirituais, você ia sair correndo, ia deixar de dormir por um ano. De pavor. Então não é verdade. Tá? Depois, o seu amor pelo seu marido, o momento de relacionamento sexual, que é extraordinário de mim, não merece um lugar tão sujo. Não merece. Vocês se compreendem, tá? E vou dizer mais uma coisa: não precisa disso. O seu quarto, a sua cama, não pode ser o santuário de amor. Nós não precisamos de subterfúgios para amar e amar bem o próximo. Você não precisa de filmes voluntários. Você não precisa de ajudinha extra, como tem até alguns cursos aí para você fazer, para saber como ficar pelado sem uma cadeira. Pois é, tem de tudo, de ruim, sabe? E coisas desse, você não precisa disso. O amor está aqui, ó. Mente e coração limpos, e ele é de Deus, ele não vem do diabo. Viu? O bom sexo vem com uma vida cheia do Espírito Santo. Pastor, misericórdia, eu pensava que o Espírito Santo saía do quarto quando eu não Tiago. Não sabe. Ao contrário, ele fica até quietinho se você não solicitar. Mas se você solicitar, o negócio é bom demais, gente. Aí é divino mesmo, do jeito maravilhoso que Deus fez. E eu digo para vocês aqui, irmãos, Tira o microfone. Tira o microfone.